Queridos, eu estou aqui com esse trovãozinho de Jesus. Muito prazer. Ele já esteve aqui com a gente quando eu era solteiro, irmãos. Olha só. Hoje já está casado, já tem uma filhinha. Verdade. Né? O Vetinho, para os íntimos, é cria da IBCJ, do nosso apóstolo Davi. Mas depois o Senhor o chamou para um chamado missionário. E desde então, o Senhor desafiou ele para estar no Haiti. E Porto Rico também, né? E ele tem estado lá. E a partir daí o Senhor tem levado ele para muitos lugares, para trazer realmente esse legado missionário, apostólico também. Ele é um líder apostólico. E tem ministrado em muitos lugares, tem ministrado também através do Mevan, e, enfim, ele vai falar um pouco aqui do que tem sido essa experiência dele. E aí, aprove a Deus que ele esteja aqui conosco, e glória a Deus por isso. Ele está em família. Amém? Você pode dizer um amém por isso? Amém. Fala aí um pouquinho aí, depois apresenta aí a gente, tá bom? Amém. Obrigado, meu amigo. Shalom. Graça e paz. Paz do Senhor. Boa noite. Irmão, tem paz para todo mundo aqui. Você está feliz? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9. Eu estou com muita alegria na minha felicidade. Obrigado, meu amigo. E poder estar aqui servindo a extensão da família de Deus. Infelizmente a gente não pôde, devido às atribuições aqui em Pernambuco, são tempos curtos, onde a gente tenta estar impartindo e transmitindo as nossas igrejas, ali em Jaboatão, em Olinda, na região, mas eu sempre tive o desejo de retornar a essa casa para poder compartilhar daquilo que o Senhor fez. E o Senhor preparou esse encontro aqui. Você acredita que Deus separou esse encontro para você? Você acredita que o seu encontro com Deus pode começar hoje? Alguns vão ter reencontro, outros vão ter revisão, outros vão ter reencontro de revisão. Eu não sei o que é que você está precisando, mas Deus pode iniciar algo hoje em você e através de você. E sabe o que é interessante? É que quando Deus decide visitar uma casa, tudo tem que mudar. Tudo tem que mudar. E eu tenho visto, irmãos, junto com a minha esposa, minha filha, a Amy, meus outros filhos. São muitos, irmãos. Eu sou pai de 3.600 crianças. São 9 orfanatos, 32 escolas, onde eu sou diretor. Estamos exercendo a coordenação e o bispado de 117 igrejas, um presbitério de 7 pastores. E há 7 anos, irmãos, Deus tem feito coisas extraordinárias. A América Latina está sendo tomada novamente pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão. E andando em esses países onde tem acontecido tanta coisa a nível ideológico, eu vejo também que o poder de Deus transforma a mentalidade do ser humano. Eu creio, irmãos, em um grande avivamento que vai tocar a América Latina e o Brasil novamente. Que vai tocar a Europa novamente. Que vai tocar a África novamente. Que vai tocar o Oriente Médio novamente. Israel será tomada da glória de Deus. A sua casa será tomada pela glória de Deus. A sua família será tomada pela glória de Deus. O seu filho, o seu esposo, sua escola, seu trabalho, sua empresa será tomada pela visitação do Espírito. Sim. E como diz o nosso apóstolo Davi Farias,
Quando Deus chama alguém, o sim tem que ser na hora. Se prepare. Hoje pode ser o dia do seu comissionamento. Hoje pode ser o dia também onde Deus vai confirmar a palavra profética e apostólica que Ele já liberou lá atrás para você. Catuca o irmão que está do seu lado e diz assim: está preparado, irmão? Eu estou muito feliz. Deus vai pegar vocês hoje, irmão. Fala para o irmão que está do seu lado: Jesus vai te pegar, meu irmão. O Espírito Santo vai pegar você. Vai. Sim. Coloca a mão no seu coração assim. E coloca uma mão sobre o ombro da pessoa que está do seu lado. Ora por ele, ora por ela. Feche seus olhos e diga assim: Espírito Santo, fala comigo hoje. Espírito Santo, traz uma palavra rema ao meu coração. Espírito Santo, o Senhor tem um chamado. O Senhor tem uma vocação para a minha vida. Então, reaquece o meu coração. Fundamenta a tua palavra e a tua voz em mim. E que eu saia daqui incendiado para viver o meu propósito. Em nome de Jesus. Agora erga a tua mão. Me abençoa. Comece. Sabe, irmãos, libera algo sobre mim. Arranca a palavra do meu coração. Arranca a palavra do coração do Pai. Eu faço parte da plataforma Mevan e o apóstolo Luiz Hermínio sempre fala para mim que você possa compartilhar o coração do Pai ao Haiti. Porque nada melhor do que um órfão que conhece a paternidade de Deus para levar sua paternidade às nações. Libera a palavra sobre mim hoje. Ora aí pedindo para Deus fazer alguma coisa. Sim. Muito obrigado, Espírito Santo. Amém. Vamos ler a partir do versículo, relembrando, Lucas capítulo 9. Aleluia. A partir do versículo 28, que diz assim: E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, a João e Tiago, e subiu ao monte para orar. Diga assim: subiu ao monte para orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele, carregados de sono, e, quando despertaram, viram a glória dele e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles que se apartaram dele, disse a Pedro Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que ele dizia. E tendo ele visto, veio a nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando neles a nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia assim: Este é o meu filho amado, deem ouvido a ele. Eu vou repetir: Este é o meu filho amado, deem ouvido a ele. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, porque aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Amém, meus irmãos? Olhe para mim, por favor. Você sabe que todo homem, toda mulher de Deus, que tem uma vocação e um propósito específico no Senhor, ele precisa ouvir a voz de Deus, primeiramente. E a segunda coisa que um homem ou uma mulher de Deus,
que tem uma vocação e um chamado no Senhor, ele precisa fazer algo que não tem como separar do ouvir. Isso se chama obedecer. E a terceira coisa que todo homem e toda mulher de Deus precisa fazer quando recebe um chamado do Senhor e obedece à sua vontade, ele precisa permanecer cumprindo a sua missão. E sabe o que é interessante, meus irmãos? Ouvir, obedecer e persistir, permanecer, faz parte de um mandamento só, de um cumprimento só, de um propósito só. Porque do que valia um homem ter um chamado e não obedecer? Do que vale também um homem obedecer o chamado e depois desistir desse chamado? Então, todo aquele, meu apóstolo, que tem uma vocação no Senhor, ele tem que ouvir a voz de Deus. Quando ele recebe o chamamento do Senhor, ele tem que obedecer esse chamado. E algo mais importante do que isso é permanecer na sua missão. Quantos líderes de célula temos aqui? Líderes de ministério, obreiros, pastores, glória a Deus. É fácil ou é difícil permanecer na sua missão? Difícil. Mas eu digo algo para você, meu irmão, que mesmo que possa durar 100 anos, assim como Noé, cumpra tudo aquilo que Deus mandou você cumprir. No final de tudo, você poderá dizer aquilo que nossos irmãos falaram aqui: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E sabe, irmãos, todos aqueles que têm um projeto, um plano, uma palavra de Deus, eles precisam cumprir exatamente aquilo que Deus mandou ele cumprir. Porque veja, uma coisa é você ouvir, obedecer e permanecer. Outra coisa é você ouvir, obedecer e permanecer a sua própria voz e a sua própria vontade. Porque às vezes recebemos um chamado que não é nosso. Às vezes recebemos uma vocação de obediência que não é nossa. Às vezes persistimos inclusive em algo que não é da vontade de Deus. Estamos pegando carona no chamado de outro. Deixa eu falar para você, Deus tem um chamado para você. Deus tem uma vocação para você. Deus tem uma missão para você. Então aquilo que Deus entrega para você, é para você cumprir. Tem alguém comigo hoje aqui? Então entenda uma coisa de uma vez por todas. Tudo aquilo que Deus falou com você, cumpra. No tempo certo, da maneira certa, com os dons certos, com o ministério certo, com a ferramenta certa. E sabe, meus irmãos, aquilo que Deus está bradando do seu coração nesses dias e anos, é que uma igreja que se posiciona apostolicamente e profeticamente, ela é assertiva no seu objetivo. E todos aqueles que se movimentam profeticamente e apostolicamente, eles têm que ser precisos em cumprir a vontade de Deus e não a sua. Eu queria fazer essa introdução com você para mostrar que é chegado dias onde nós precisaremos nos reposicionar. Diga assim comigo, reposicionar. Meus irmãos, uma coisa é você subir ao monte, outra coisa é você descer do monte. Eclesiastes diz, no capítulo 3, que existe um tempo para... Se existe um tempo para todas as coisas, isso quer dizer que existe um tempo para subir um monte e existe um tempo para descer do monte. Mas o que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que você precisa discernir os tempos e as estações. Se você não discerne os tempos e as estações, você se perde na sua missão. Mesmo tendo os dons ministeriais de Efésios 4, mesmo tendo os dons espirituais de Coríntios 12, meu irmão, minha irmã, você precisa discernir os tempos e as estações da sua vida, senão você se perde no meio do caminho. Deus manda você vir à direita e você quer voltar para trás. Deus diz para você pare e você quer avançar. E às vezes Deus manda você avançar e você quer parar.
Alô, tem alguém comigo? Então, se você não ouvir atentamente a voz do Senhor, você não cumpre o ministério pelo qual Deus te estabeleceu. Sendo apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre, saiba discernir o tempo de parar para descansar e o tempo de acelerar e avançar. E sabe, meu irmão, minha irmã, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus compartilhou uma palavra que a gente tem no último mês, rodado 14, 15 estados, ministrando nas igrejas do Mevano Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, chegando aqui no Nordeste, algumas igrejas amigas da Igrejas Batistas Renovadas. E o que Deus tem falado conosco, sabe o que é? Nós precisamos, nesse tempo, parar de novo para ouvir a voz de Deus e sermos redirecionados. Precisamos preparar o caminho para repousar a presença de Deus. Mas como que Deus vai repousar a sua presença se Ele encontra um corpo cansado? Até o menino está profetizando. Como que Deus vai encontrar um lugar para repousar a sua presença? Para descansar a sua glória? A sua opinião, o seu Shabbat Shalom, o descanso contemplativo, se nós somos um corpo cansado, às vezes ativistas, às vezes corredores, e eu não sei você, mas eu às vezes converso com alguns apóstolos, profetas nas nações. Como é que você está, meu amigo? O que é que Deus tem feito aí em você e através de você? Cara, estou numa correria aqui, mas você é corredor ou é pastor? Eu sei, irmão, que às vezes nós respondemos assim, uma correria, mas deixa eu te falar, às vezes não é uma correria, às vezes é um descanso para recebermos a voz de Deus. E o meu coração arde por isso. Sabe, deixa eu te dar um conselho aqui, como sábios construtores que Deus tem levantado nesses dias. Às vezes o nosso coração está em Neemias, quando ele vai dizer assim, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Mas deixa eu te falar, às vezes, ou na maioria das vezes, a obra, ela tem um ciclo, e se finaliza um propósito. Então saiba discernir o tempo de parar, não para desistir, mas para se renovar em Deus. E sabe o que é interessante, meu irmão? O apóstolo Marcel deu essa palavra, no encontro. E Deus já está comunicando isso com irmãos. Estaremos agora em outubro em alguns países ali que receberam o toque de avivamento do Senhor na Europa. E o interessante disso é que quando o Jetro chega para Moisés a liberar uma palavra de sabedoria para o seu sogro, ele disse assim, não é bom o que você está fazendo. Tem alguém comigo aqui? Às vezes não é bom o que nós fazemos. Você sabia disso? Mas o povo vem a mim para consultar a Deus. Somos profetas de Deus, sim ou não? E o apóstolo Marcel trouxe uma palavra assertiva para os nossos dias. Sabe de quê, meu irmão? Porque às vezes nós queremos trabalhar para Deus, profetizar em nome de Deus, labutar em nome do Senhor, guerrear em nome do Senhor, sem a presença dEle, sem Ele repousar a sua presença em nosso meio. Moisés abre a sua boca e clama assim, não me faça subir daqui sem a tua presença. Meu irmão, se a presença de Deus um dia for embora da minha vida, eu largo todas as escolas, todas as igrejas, todos os orfanatos, para que a glória de Deus venha de novo em mim. Sim, vamos lá, alguém nessa noite. E sabe, meu irmão, Mateus capítulo 10, Marcos capítulo 3, Lucas capítulo 6, vai dizer que quando Jesus vai escolher os seus 12 discípulos, Ele chama eles para estarem com Ele e depois missionar em nome dEle. E às vezes aumentamos as nossas expectativas, apóstolo.
Deus, eu quero cumprir o meu chamado, a minha missão. Eu quero fazer algo para o Senhor. A melhor coisa e a maior coisa que você pode fazer para Deus é preparar um lugar para a sua habitação. E o começo de tudo sempre foi isso, um relacionamento eterno. E tudo vai findar assim, Apocalipse 21. E agora tudo acabou. Eis que Deus tabernaculou no meio do seu povo, e o seu povo é dele. Tem alguém comigo aqui? Se tiver algum tangedor para profetizar comigo aqui, no teclado ou na guitarra, porque, irmãos, não fazemos fundo. Sabe o que fazemos? O Senhor prepara os meus dedos para a batalha e as minhas mãos para a peleja. Irmão, enquanto eu estou na batalha aqui da espada, você está ali nos dedos, tangendo ao Senhor. Sabe por quê? Estamos numa batalha espiritual. Sabe que batalha é essa? Às vezes, como Sansão, pedimos forças para desconstruir e derrubar. Mas às vezes, como Salomão, precisamos pedir a Deus sabedoria para construir um lugar para Ele. E o que nós estamos construindo? Estamos construindo um Babel para tocar a Deus, ou um tabernáculo para Ele nos tocar. Estamos construindo um bezerro de ouro para adorarmos a Ele, ou uma casa para que Ele seja adorado eternamente. É isso que nós precisaremos voltar a fazer. Preparar um lugar para a sua habitação. Sabe, meu irmão, minha irmã, se o descanso contemplativo e a adoração nessa devoção extrema faz parte do atributo de Deus. Em Gênesis 1 ele cria, ele trabalha. Em Gênesis 2 a Bíblia diz que ele repousa a sua presença e contempla no Shabat. E ele vê para a sua própria glória a obra das suas mãos. Então isso quer dizer, meu irmão, minha irmã, que Deus não fez nada para mostrar a homens. Ele fez tudo para a sua própria glória. Então quando você trabalha, você faz algo para Deus, você não mostra para os homens, você mostra para Deus, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Comigo aqui. Sim! Levante suas mãos. Espírito da profecia, seja livre nessa noite. Seja livre nessa noite. Espírito da profecia, vamos! Onde estão os intercessores dessa casa? Por favor, orem junto comigo. Gregório McNulty, um grande amigo meu, que Deus o levou e tomou para si, ele dizia algo para mim sempre, cara. Ou você tem uma vida queimada diante de Deus, ou você pega o seu sermão e joga ele no fogo. Então o que eu quero dizer para vocês, irmãos, há quase 20 anos eu caminho do lado de um cara que para mim é minha referência, Davi Sérgio de Farias. E sabe o que meu pai me ensinou? Porque ele é meu pai. Sabe o que meu pai me ensinou? É que eu posso parar tudo, eu posso abrir mão de tudo. Eu só não posso abrir mão de uma coisa. Uma coisa pedirei ao Senhor, e essa eu buscarei, que eu possa estar em sua presença todos os dias. Irmão, se isso faz parte do atributo de Deus, então todo líder que não descansa na sua presença está em pecado. Então quando você vê os seus pastores descansando, ministra sobre a vida dele. Vai lá, pastor, descansa, porque daí você vai ver a glória de Deus. Sabe, irmão, você sabia que missionário tira férias? Você sabia que pastor tira férias? Tem alguém comigo aqui? Você sabia que líder pode descansar? Você sabia que obreiro, ele tem por atribuição o descanso? Porque Deus descansou. Precisamos voltar a ser mais contemplativos. Sabe, irmão, uma igreja apostólica e profética,
ela é como Maria, Marta e Lázaro. Eles não tiveram títulos de apóstolos, profetas, pastores, mas Jesus visitou a casa deles e não visitou às vezes a casa de outros apóstolos. Por quê? Mas eles eram amigos dele. Irmão, se eu falar para você que nada pode transformar o Haiti, você se escandaliza? Irmão, se não for a presença dele, o PIB mais baixo, IDH mais baixo, país mais órfão, país mais pobre, capital do voodoo, guerra civil, terremoto, furacão, tudo aquilo que você vê de ruim no mundo acontece naquele país. Você sabe o que é ser a sua igreja demolida na sua frente? Você sabe o que é ter a sua empresa demolida na sua frente? Você sabe o que é você ter que dormir ao lado de uma das suas escolas que está no chão? Você sabe o que é você enterrar um dos seus filhos? Você sabe o que é você ver tudo sendo levado? Você sabe o que é estar em meio a um tiroteio de uma guerra civil? É isso que passamos lá. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, já fizemos tudo que é planejamento estratégico. É cruzada, conferência, seminário. Já passamos por tudo nesse Brasil. E sabe o que é que Deus está clamando nos últimos dias? Que um povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Prepare o caminho para Ele. Prepare o lugar para a habitação dEle. Não a visitação, irmão. E sabe que interessante, o avivamento de Ashburn tem muito que nos ensinar ainda. Né, apóstolo? O avivamento de Ashburn nos Estados Unidos nos ensinou algo. Nessa próxima estação, irmãos, aquilo que Deus vai fazer na terra, às vezes não vai ter fumaça, às vezes não vai ter bons cantores, às vezes não vai ter bons pregadores, às vezes não vai ter bons influencers de internet, às vezes não vai ter as programações, as estratégias de multiplicação e avivamento. Às vezes não vai ter nada nem ninguém, só homens e mulheres dispostos a ficar nesse lugar dia e noite, sem cessar, até que as taças estejam cheias. Sabe? E aí quando as nações correram para lá, vários amigos meus foram a Ashburn, e eles disseram, cara, aquilo que está acontecendo lá é muito normal e natural. Mas como assim? Não tem... Não, é muito simples. É só um povo sentado aos pés de Yeshua, na sua presença, descansando. E o povo dormia lá, cara, jogado. E se Deus decidisse visitar esse lugar hoje aqui, você estaria disposto a largar tudo? Como o nosso apóstolo falou aqui, você estaria disposto a abrir mão de tudo? Sabe, irmãos, Lucas 10, para poder entrar em Lucas 9 de fato, vai dizer que quando Jesus visita a casa de Marta e Maria, e é interessante, eles não tinham títulos de apóstolos, mas eles tinham um coração apostólico. Eles eram amigos dele. Aí Jesus visita os seus amigos. Eu vou repetir. Jesus visita os seus amigos. O que é que está acontecendo de problema na sua vida? Se você é amigo de Jesus, tudo pode se resolver. Deixa a opinião dele descer. Deixa a opinião dele descer no seu esposo, no seu filho. Deixa a opinião dele descer na sua casa, na sua família. Deixa a sua opinião descer. Aí, Lucas 10, 41, 42. Marta, você está muito preocupada. Maria escolheu a melhor parte. Sabe qual que é a melhor parte? Sabe o que é a prioridade? Prioridade é você priorizar aquilo que é prioritário para cada estação. Eu vou repetir. Prioridade é você priorizar aquilo que é prioritário para cada tempo. Porque, meu irmão, Marta era importante, sim ou não? Assim como Maria é importante.
O repouso na presença não anula o serviço da missão. Eu vou repetir. O repouso da presença não anula o serviço da missão. Porque enquanto você está aqui sentado, tem alguns irmãos de pé servindo ao Senhor também. Só que a melhor parte é quando estamos no melhor lugar e escolhemos a melhor coisa para aquele tempo. E às vezes Deus está nos pedindo algo e você está querendo fazer outra. Sabe, irmãos, quando Pedro tem uma decisão e uma ideia de fazer 3 tendas no monte, era pecado fazer tenda, irmão? Não. Mas por que eles tiveram que se calar? Porque não era bom aquilo que ele estava fazendo, assim como Moisés, o seu Jetro, o sogro, fala para ele. Porque, meu irmão, minha irmã, nós temos que discernir quando a glória de Deus desce sobre um lugar. A nossa opinião tem que ser anulada. Nossas estratégias, nossas formas, nossos talentos, tudo é subjugado diante da glória e da opinião dele. Mas às vezes quando a opinião e a glória dele vem, nós estamos preocupados com likes, views. Quando a glória dele vem, nós precisamos honrar essa opinião. E a Bíblia vai dizer, meu amigo, que quando a nuvem de glória desceu sobre o monte, sinta ele aí. Quando ele desceu, a nuvem cobre o monte. E a Bíblia vai dizer que veio uma voz no meio da nuvem. Não. Olha para mim. Estamos preocupados às vezes com coisas sobrenaturais que acontecem em nossa vida. Êxodo 3, a sarça pega fogo e não se consome. Amém, glória a Deus. Mas isso deve ser normal, porque no deserto é normal sarça pegar fogo. Mas o importante é a voz que sai no meio da sarça. Eu te chamei, Moisés, eu te envio, Moisés. Diga que é o eu sou quem te enviou. Irmão, não é a nuvem, não é a sarça, não é a glória, é a voz que sai no meio dela. Deus faz às vezes algumas coisas para te chamar a atenção, para ouvir a palavra dele. É por meio da sua palavra que nós caminhamos em si. E sabe, meu irmão, a palavra foi: este é o meu filho amado. Peraí. Enquanto eles estavam decidindo fazer 3 tendas, esse é o meu filho amado. Enquanto eles estavam querendo priorizar e zelar aquilo que Deus estava fazendo, esse é o meu filho amado. Dei ouvido a ele. E sabe, irmãos, nós precisaremos voltar a ouvir a voz de sabedoria. Qual foi a última vez que você sentou com seus pastores para ouvir uma voz? Qual foi a última vez? Irmão, às vezes a gente tem medo de gabinete. Parece que é algo satânico. Volte a ouvir a voz de Deus na voz dos seus pastores. Vai estar ali uma palavra de sabedoria para você. Volte a ouvir a voz de Deus na representatividade dos seus líderes. Se submetam à voz. Às vezes você está pedindo a resposta de oração, e a resposta de oração está na vida das pessoas que Deus colocou do seu lado. Sabe, nós precisaremos voltar a ouvir a voz de Deus. É porque às vezes nós nos sustentamos na nossa própria madurez, nas nossas próprias experiências. Não era pecado o que Pedro queria fazer, meu irmão, minha irmã. Ele estava dizendo assim: eu zelo por aquilo que Deus fez no passado. Moisés e Elias, irmão. Uma tipologia apostólica e profética do Antigo Testamento. Ele estava dizendo assim: eu creio, eu louvo, eu zelo, eu faço tendas para aquilo que Deus fez lá atrás. Mas deixa eu te falar uma coisa: aquilo que Deus fez lá atrás na tua vida, no teu ministério, na tua célula, na tua empresa, foi bom, glória a Deus, mas Ele tem algo novo para você. Deus tem um vinho novo para você, uma palavra nova, uma unção
nova, um dom novo, um ministério novo. E se Ele fizer tudo novo na sua vida hoje, cara, você vai ter que obedecer isso. Mas peraí. Ele falou algo para mim, eu estou cumprindo isso, eu estou obedecendo isso e persistindo nisso. Amém. Mas sabe o que é interessante? E se Deus falar outra coisa? E se Deus falar algo diferente de tudo aquilo que Ele falou para você? Mas pode isso? Sabe, irmãos? Interessante que Pedro, esse mesmo Pedro, ousado, intrépido, fundamento, apóstolo, numa movimentação apostólica, ele um momento estava na casa de Cornélio, você lembra muito bem, recebeu a visitação e uma nova visão de Deus, ao ponto, irmãos, que ele viu um lençol descendo do céu com animais impuros, dizendo que mate e coma. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmão, que a mesma voz que estava falando com Pedro, mate e coma, disse lá atrás no Antigo Testamento que judeu não poderia nem tocar, nem tampouco comer animais impuros. Mas e aí? O mesmo Deus a mesma voz mas uma palavra diferente. É porque o mesmo Deus que fala conosco, apóstolo, Ele continua falando conosco. E se Deus te falar algo diferente essa noite? E se Deus te comunicar um ministério hoje, para cooperar com aquilo que está sendo construído aqui, para expandir as tendas do que está sendo construído aqui. E se Deus te levantar a um ministério nessa noite aqui, para cooperar com aquilo que está sendo desenvolvido. Meu irmão, minha irmã, saiba de uma coisa. Atos capítulo 16 também vai dizer que Paulo estava se preparando a descer para a Ásia numa viagem missionária. E quando ele se prepara para essa viagem, a Bíblia vai dizer que teve uma visão. Um varão de pé dizendo assim: sobe a Macedônia, Paulo, a fim de me ajudar. Você sabia que a movimentação apostólica e profética, ela tem intervenções do Senhor para sempre nos direcionar ao cumprimento de uma visão. Aí eu te pergunto, anjo prega? Não. Quem é que estava chamando Paulo ali, irmão? Sabe que às vezes nós temos visitações e encontros com Deus, de maneiras teofânicas, de maneiras sobrenaturais. O encontro com Deus é tremendo porque você encontra diretamente com Ele. Então faça sua inscrição e invista nisso, porque é melhor se encontrar com Ele do que se deparar com aquilo que não é dele para você nessa terra. Meu irmão, minha irmã, é necessário nessa estação termos como prioridade o cumprimento da nossa missão, exatamente como Ele nos falou. Do mesmo jeito que Moisés teve na sua missão, na sua jornada ministerial, palavras específicas para construir o tabernáculo, para construir a arca, para construir o lugar da presença dele. E cada detalhe fazia parte do projeto de Deus. Então, quando Deus quer fazer algo em você e através de você, você precisa estar atento aos detalhes. Porque os detalhes fazem muita diferença. Ei, olhe para mim. Números 20 vai dizer que quando Moisés recebeu uma voz do Senhor, fala com a rocha, o que foi que ele fez? O que foi que ele fez? Feriu a rocha. Mas Deus disse o quê? Fale. E ele fez o quê? Feriu. O problema, apóstolo, é que saiu água. Sabe, apóstolo? Saiu água. Mas Deus não mandou ele falar. Ele não feriu, mas sai água. A nossa problemática é essa, que às vezes Deus nos manda, Deus nos vocaciona, nos chama, nos dá uma palavra, uma missão, um ministério, um serviço, e a gente faz de modo errado.
E Deus ainda, por misericórdia e graça, por amor ao seu povo, ainda deixa fluir. Mas não é por causa de você, é por causa de um propósito. O propósito dele vai ter que se cumprir, meu irmão, minha irmã. Mas você, Moisés, não entra na terra prometida. Posso liberar uma palavra profética? Julguem depois. Todos aqueles que têm por entendimento o movimento apostólico e profético, necessariamente vão ter que estar dispostos a ouvir exatamente aquilo que o Senhor faz. E no tempo dele, do modo dele, nas ferramentas dele, na palavra dele, na unção dele, no método dele, na visão dele, no objetivo dele. Senão, tudo aquilo que estamos fazendo em nome dele vai ter que se sucumbir. Será neutralizado, você não chega ao objetivo final. Eu quero liberar sobre a sua vida. Levante sua mão em nome de Jesus. Você vai cumprir tudo aquilo que Deus mandou você cumprir. Em nome de Jesus, nós transmitimos sobre você uma nova unção, uma nova palavra, um novo encargo, um novo fogo, um novo vinho, um novo azeite, para que você cumpra essa movimentação apostólica e profética nos últimos dias. Brasil, tu és celeiro de avivamento. Brasil, tu és celeiro profético. Sabe, irmãos, o Nordeste tem uma palavra profética. Pernambuco tem uma palavra profética, você sabia disso? De que nós enviaremos missionários, pastores, apóstolos, para preparar o caminho da volta dele. Você faz parte disso. Vamos construir uma ponte para a Europa e um caminho para Israel. Essa é a palavra profética. Eu libero sobre você. Sabe, os construtores que vão preparar um caminho, uma ponte para a Europa e um caminho para Israel. Estamos fazendo o caminho de volta. Porque, irmãos, a unção ela vem de cima para baixo. Salmo 133. Cabeça, barba, honra. O Evangelho veio do Oriente ao Ocidente. Estamos fazendo o caminho de volta. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A gente vai ter que sair da teoria. Receba essa palavra no seu espírito. Pelo amor de Deus. Saia da teoria. Entre na praticidade apostólica e profética para a sua vida. Porque eu estou cansado de ir a conferências missionárias, irmãos. Alguns tempos eu não estava indo mais para canto nenhum, só cumprindo aquilo que o Senhor me mandava cumprir. Ah, meu irmão, eu adotei tanto órfão. Ah, cara, eu recebi tanto refugiado. Eu plantei muitas igrejas, porque eu estava cansado com as teorias. Porque Mateus 24:14, o Evangelho do Reino vai ser pregado nas nações. Você sabe. Marcos 16:15, e de pregar o Evangelho a toda criatura, você sabe. Mateus 28:19, 20 e 21, faça o discípulo de todas as nações. Você sabe. Você sabe 1 Timóteo 2 e 4. Ei, você precisa entender a vontade de Deus, que todos sejam salvos. 2 Timóteo 4 e 2, prega o Evangelho em tempo e fora de tempo. Atos 1:8, recebereis poder para ser testemunha. Joel 2:28, você sabe. Agora você precisa experimentar, viver aquilo que você sabe. Vamos lá, alguém. Sim, você está disposto? Deus vai fazer de você uma bomba atômica no inferno. É chegado uma colheita de 1 milhão de almas. É chegado uma colheita de 1 bilhão de almas. Nós vamos sim enviar apóstolos, profetas às nações. Se você estiver disposto a viver isso, meu irmão, minha irmã, Deus pode fazer de você algo extraordinário em suas mãos. Se prepare. O Espírito Santo vai pegar você. O Espírito Santo vai fazer de você não um bom pregador. Que é o Evangelho do Reino, meu irmão. Ele não nos faz bons pregadores em nossa homilia. Ele nos faz melhores pais, melhores esposos, melhores esposas, melhores filhos,
Ele não nos faz simplesmente bons líderes. Ele nos faz viver a paternidade. Ele nos faz viver o apostólico, o profético. O caráter de Cristo em nós, e aonde formos, vai ser manifestado. Você sabe que quando Paulo vai falar sobre o bispado, sobre o apostólico, sobre o presbitério, em Timóteo e em Tito, ele vai dar 15 características de um apóstolo, de um bispo, de um presbítero. E das 15, uma só tem a ver com o ministério da palavra. As outras têm a ver com caráter, submissão, obediência, justiça, integridade. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? O avivamento, ele não vem para te fazer um bom obreiro. O avivamento, ele vem para fazer uma obra em você. Quando a glória de Deus desce, algo tem que mudar aí dentro. Fique de pé em nome de Jesus. Quando a glória de Deus desce no lugar, tudo tem que mudar. Você está preparado, meu irmão, para receber um toque dele? Eu quero vinho novo. Eu quero uma unção nova. Eu quero uma palavra nova. Eu quero novos dons. Eu quero uma nova movimentação. Sim, cara, eu poderia falar muita coisa para você sobre o Haiti, mas eu não prego sobre o Haiti, porque o Haiti não pode transformar, mas o Deus que habita no Haiti pode fazer algo em ti e em qualquer lugar do mundo. Às vezes, alguns pastores falam assim: cara, fala sobre o voodooísmo no Haiti, as batalhas espirituais. Se eu fosse falar para você, às vezes alguns não iam nem acreditar, porque eu já vi mulher com cabeça de mulher e corpo de animal na nossa frente, à frente da minha esposa, à frente da nossa equipe. Eu já vi gente flutuando, eu já vi todos os níveis de bruxaria, sacrifício de criança, mas você não está preparado para ouvir isso. Isso não vai transformar você, nem as nações, mas o sacrifício do Cordeiro de Deus. Meu Deus, irmão. Levante sua mão em nome de Jesus. Comece a orar em línguas, você que ora em línguas. E você que não ora em línguas, você começa a abrir a sua boca. Adorar Yeshua.